Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Hoje eu vim falar com vocês nesse dia 13/6, mas eu vim com uma pergunta para você. Quem de vocês, você que está assistindo esse vídeo, você já recebeu um favor de alguém, um favor assim que você não merecia, que não, você não esperava, de alguém que às vezes você nem conhecia, de alguém que não tinha compromisso com você, nenhum tipo de responsabilidade ou obrigação com você? Hoje eu queria nos fazer refletir sobre isso, que tem favores que faz da gente eternamente gratos. E esses favores marcam a vida da gente. E às vezes são pessoas, geralmente, que nós não esperamos. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos difíceis, muitas vezes sozinhos, e o Senhor ele levanta alguém para nos estender a mão. Essa pessoa faz tanto por nós que nós não entendemos o porquê, né? Mas nós ficamos inteiramente gratos e certamente há favores no qual nós nunca mais nos esqueceremos. Interiormente, mesmo que distante das pessoas, nós teremos uma fidelidade a ela por um ato que ela tenha feito. Inclusive, eu queria convidar você, perdão, a colocar aqui nos comentários se você já recebeu um desses favores, de algo que marcou a sua vida. Porque, é claro, a gente recebe muitos favores, né? Mas eu tô querendo dizer daquele favor, amados, de algo que alguém fez por você que realmente mudou o seu destino. Isso acontece na vida da gente, né? Casos de pessoas que resgataram, um exemplo, né? Uma criança que estava só, sem abrigo, sem uma família, e tem sempre alguém, né, que se levanta e às vezes toma essa criança para si, cuida e zela. Isso muda o destino dessa criança, né? É desses exemplos que eu estou tentando falar para você, exemplos que mudam a vida da pessoa, exemplos que se não fosse por essa pessoa se levantar naquele momento, talvez o seu futuro hoje, a sua vida atual, não estivesse dessa maneira. Às vezes, quando você está à beira de um suicídio, alguém se levanta e fala: eu vou lutar com você, você não vai morrer, você não vai fazer isso. Eu estou falando dessas pessoas. E hoje eu gostaria de meditar em algumas passagens bíblicas, ainda nesse assunto, não vou fugir desse assunto. E a primeira é Marcos, no capítulo 14. Você não precisa abrir, aqueles que às vezes geralmente estão em casa, né? Mas não precisa, porque eu vou abrir em mais que um lugar para a gente meditar sobre esse assunto. Que é em Marcos 14, versículo 33 em diante, que diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Até aqui. Aqui está falando de... O Senhor, ele triunfou sobre essa terra. Aqui está falando de Jesus. É o próprio Jesus que estava orando aqui nessa hora. Ele triunfou sobre essa terra. Exemplo em tudo. E aqui é um momento, amados, em que ele se angustiou, profundamente se entristeceu, como diz a palavra, sentiu-se tomado de pavor e de angústia, que foi quando chegou o final da sua jornada aqui na Terra e a consumação do seu propósito aqui.
que era entregar a sua vida por amor da humanidade, do homem, do ser humano, a quem Deus tanto ama. É um amor sem explicação, né, amados? E a palavra vai revelando, amados, que não foi fácil para Cristo passar por isso. E nessa oração ele fala: Senhor, Pai, né? Se é possível, afasta-se de mim, eu não quero passar por isso. Amados, ele sentiu isso como homem, aquela angústia que, se ele pudesse, ele não passaria por aquele momento. Mas contudo, ele fala: contudo, Pai, seja feito o teu querer. Se isso é realmente necessário, eu vou passar por isso. Aqui está falando de alguém que entregou a sua vida por amor do ser humano. E isso me lembra de alguns sacrifícios que o ser humano faz por alguém que se ama, por alguém que você acha digno de receber algo grandioso, algo que te causa dor. Como exemplo, alguns doadores de órgãos, de rins principalmente, que é um dos órgãos que você pode doar ainda com saúde, sendo vivo. E geralmente, se você vai fazer isso, amados, você faz somente mesmo por um filho, por alguém que você fala: não, esse daí eu vou dar com prazer meu rim, eu prefiro ver a minha vida nele, eu quero que ele viva mesmo. Então você faz, amados, com dor, mas você faz porque você acredita que o propósito daquilo é maior, que aquela pessoa é digna de receber tal sacrifício. E aqui com Cristo, amados, não era diferente. Ele fez isso, mas essa é a questão, por pessoas indignas. Muitas vezes, nós, rebeldes, amados, cabeça dura, coração duro, não ouvimos, não nos rendemos. Então, o Senhor, ele fez isso mesmo por nós. Foi um sacrifício que lhe custou, não foi algo de graça, algo que se dá reveria, não, amados. Foi algo que lhe causou extrema dor e angústia, mas ele acreditava que havia um propósito maior para que hoje nós estivéssemos próximos de Cristo novamente, para que nós possamos ser aceitos. Então, ele fez esse sacrifício. E aí você pergunta: mas por quê? Por que que ele fez isso? Qual o sentido dele morrer na cruz? E a resposta é essa: para que hoje nós fôssemos livres. Aí tem gente que fala: bobeira, livre, eu sou livre, eu sempre fui livre, nunca fui escravo. E tiveram algumas pessoas que questionaram isso para Deus. Justamente, e eu gostaria de ler aqui em João, no capítulo 8, no versículo 33. E responder. Porque o Senhor tinha falado assim para eles, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Se você fez essa pergunta, aqui está a resposta para essa pergunta. E replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que ele está falando? Que nós estamos debaixo de um jugo de escravidão pelo pecado. Então, você que às vezes acha que você está vivendo uma vida livre, mas às vezes você está na falsa ilusão de uma liberdade. Você tem às vezes sido aprisionado pelos seus próprios pecados. Você não consegue se ver livre de tais práticas. E o Senhor veio para nos libertar disso. Por quê? Porque ele falou que o escravo, ele fica na casa do seu senhor durante algum tempo, só para servir. Mas o que é filho
fica para sempre. E o desejo do Senhor é que nós não adentramos a sua presença só um pouco. O desejo do Senhor é que você fique em sua presença, em sua casa para sempre. Ele tem prazer de estar contigo. Tudo que o Senhor Jesus fez, a criação do mundo, a criação do homem e até o sacrifício de Cristo, foi para que você estivesse próximo dele. Então a queda do homem, ela nos afastou de Cristo, o pecado. E o Senhor justamente, Ele tem prazer de estar com você. O Senhor, Ele tem prazer, amados. Ele te ama, Ele tem prazer, Ele aposta tudo em você, como Ele fez aqui e enviou seu Filho. Apostou seu próprio Filho, crendo que isso te aproximaria dele, que esse jugo de pecado que te afasta saísse de entre o seu relacionamento com ele. Então você que às vezes fala, mas eu tenho Deus, quando eu quero, eu vou na casa do Senhor, eu falo com ele. Mas, amados, como ele disse aqui, o escravo, ele até fica um pouco na casa do Senhor, mas ele não fica para sempre. Mas o filho, ele fica para sempre. O Senhor, ele não te quer como escravo, o Senhor, ele te quer como filho. E para você, que quando eu fiz a primeira pergunta respondeu que não recebeu nenhum favor desses que mudou a sua vida, agora muda a sua resposta, porque você recebeu um favor desse. E foi o favor de Cristo. Mas a gente não merece. Que é a pessoa mais indigna do que o ser humano, né? Que uma hora tá pensando uma coisa até certa, é boa, daqui a pouco já tá com o pensamento errado. E o Senhor, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, com um propósito, amados, para que você estivesse próximo dEle. É tempo de nos aproximarmos de Deus, amados. Nos achegarmos a Ele com confiança. Mesmo errantes, o Senhor, Ele sabe quem somos, mas Ele nos acolhe. É o propósito dEle, ter você perto dEle. Então, para você que disse que não, né? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino se nos deu. Esse favor nos foi feito. Um menino se nos deu para que a nossa vida, amados, hoje fosse mais próxima de Cristo. Então recebe essa palavra. Quantas pessoas às vezes você vê falando, fulano eu vou viver eternamente grata a ele. Quando eu cheguei aqui foi ele que me ajudou, foi ele que fez isso por mim, foi ele que... O que ele precisar, eu tô junto, eu tô com ele, eu vou ajudar ele. E, amados, às vezes nós nos esquecemos de ser gratos a Cristo pelo seu sacrifício. Nós o ignoramos. Não faça dessa maneira, amados. Cristo, ele se entristece quando você o rejeita dessa forma. Porque foi com amor e foi com sofrimento que ele fez tal sacrifício por você. Então, seja grato sim às pessoas que fizeram algo por você, mas seja principalmente grato a Cristo que entregou a sua vida. Ele demonstrou seu amor fazendo isso por nós que somos pecadores, que somos errantes, como pessoas indignas de receber tal sacrifício. O recebemos pela misericórdia de Cristo. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu desejo a todos um ótimo dia, um dia cheio de bênçãos, uma terça-feira radiante na presença do Senhor e que a gratidão de Deus invada o seu coração. Amém? Fica na paz do Senhor.